Olá, eu sou Júnior Parolo, o Maligno. Sou publicitário, músico, pesquisador e professor. Estamos aqui na TV Relacionamento. Bora! Internautas, iniciamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados e Redondos. E hoje nós temos aí um bate-papo fantástico com o Júnior, que gosta, se chama de Maligno. Obrigado, viu? Gostar, né? A gente gosta, a gente se acostuma. Tá certo. Fala para os nossos internautas onde você nasceu, né? Um pouquinho da sua trajetória e o seu gosto pelos quadrinhos, quando começou, e também teus personagens favoritos. Então, Kendi, eu comecei lendo quadrinhos desde pequenininho. Eu nasci em São Carlos, né, mas cresci aqui em São Paulo, né, cresci mais ou menos. Mas assim, aquela infância, né, que você fica entre cidade e interior. Então, interior você vai, você brinca, sobe em árvore, né, mexe com bichinho, fica na rua. Agora na cidade, é que eu levo televisão, ler quadrinhos, né. Eu fui privilegiado de pegar aquela fase de infância nos anos 70, que a gente não tinha a vida online que a gente tem agora, né? É verdade, tinha que ler mesmo, né? Era livro, revista, televisão, assim, poucos canais, desenho animado. E tinha muito daquela sinergia entre o desenho animado na TV e os quadrinhos de banca, né? Ok, e eu gostava que nessa época tinha uns desenhos lá que só mexia a boca, né? Parecia... E aqueles que nem a boca, né? Você via assim, aqueles da Marvel que o personagem ele deslizava pela tela, assim. É verdade. É. Mas aí que tá, era o padrão, era o padrão que a gente tinha, era o que a indústria era capaz de proporcionar naquela época, e tudo é muito baseado no negócio, né? Hoje você tem uma diferença em relação ao modo de fazer o quadrinho ou fazer o desenho animado, porque a exigência é outra, a referência é outra, o investimento é diferente, e a tecnologia vai evoluindo, né? Verdade. E aquelas editoras antigas, basicamente, poucas sobreviveram. É verdade. Né? Legal. E os seus personagens que você mais gostou e foi modificando ao longo do tempo, ou ainda continuam seus prediletos? Não mudou muito. A minha geração, acho que muito influenciada por Disney e Turma da Mônica, principal, assim, para começar. Depois vem Bolinha, Luluzinha também, que acho que está no mesmo nível, assim, de alcance. Mas vários outros. Eu procurei sempre diversificar ao máximo as referências que eu tinha, mesmo porque eu desenhava. Né? Antes de trabalhar como músico, eu achava que ia trabalhar com desenho. Minha família falava assim, ele vai ser desenhista quando crescer. Então eu tinha aquela... Não era assim, não era um sonho, mas parece que era um caminho natural que iria acabar acontecendo comigo e acabou de certa maneira acontecendo porque eu sou designer. Então, tudo aquilo que eu exercitei... me espelhando nos quadrinhos, tendo os quadrinhos como referência, de certa maneira, foram referência depois para meu trabalho como designer, a minha busca de referências, mesmo no meu trabalho com audiovisual hoje, o quadrinho, ele é sempre, parece que aquele pano de fundo, é onde eu vou buscar, às vezes, alguma ideia, alguma inspiração, e esses personagens todos, eles evoluíram muito também na mídia. Exato. E continuam me influenciando, não só pela questão do desenho, do design, mas assim, por questão de narrativa, como referência na cultura pop, que é um principal campo de estudo hoje para mim, né? Legal. Você falou Boris de Souza. Quem que fala errado, a Mônica ou o Cebolinha? Depende do ponto de vista. O Cebolinha fala helado. Exatamente, uma pegadinha aí. Mas é legal. Isso, né? Então, eu gostava sempre daqueles personagens mais, assim, paralelos, gostava das histórias paralelas. Então, quando eu pegava uma revistinha, eu falava, tem Bolinha, tem Luluzinha, quais são os outros personagens? Tem Mônica e Cebolinha, quais são os outros personagens? Até no Disney você ficava mais escondidos, né? É sempre aquele universo expandido que tinha. Então, eu ficava garimpando. Você falou dos personagens, né? Então, Maligno é um personagem, não é uma pessoa, não é uma identidade, se você quer saber. E por isso que você
você adotou esse? Foi mais ou menos isso, é um personagem que eu tinha em paralelo e que ele meio que tomou conta de uma parte da minha vida. Eu falei, quer saber, eu vou brincar com isso, eu vou usar na minha vida profissional. Mas veja, esse entendimento do que é a pessoa, do que é o personagem, seja nos quadrinhos, seja na cultura pop, na televisão, vendo a partir do desenho animado, eu peguei o gosto pela televisão no geral. Então eu era a única criança que eu acho que via novela e telejornal com a minha idade. Gostava, por quê? Eu queria ver aquela amplitude. Tem só o desenho na TV, mas que mais que tem na TV? Então Entendi. meio que aquela questão de ver sempre o universo expandido das coisas. Acho que eu faço isso até hoje. Legal. E você nunca te chamaram de salsicha do Scooby-Doo? Nem pensar, de jeito nenhum. Mesmo porque eu não tenho altura, né? Legal, legal. E o Maligno que você, nos seus, como trabalho design, se você assina como, ou nos seus quadrinhos você assinou já como Maligno? Na época dos quadrinhos não, porque quando eu comecei a adotar esse pseudônimo, né, foi 25, tá fazendo 25 anos que o Maligno existe. Eu assinava algumas peças artísticas minhas, alguns contos que eu fazia, mas assim, profissionalmente, no design, eu sempre procurei trabalhar como o Júnior Parolo mesmo, até para dissociar um pouco da imagem do artista gráfico, do músico. O Maligno acabou sendo aquele personagem mais artista, e o Júnior Parolo aquele cara mais empreendedor, mais ligado ao corporativo. Acho que desenvolver essas personas foi interessante para mim, que automaticamente trabalhava carreiras em paralelo. Então eu trabalhava em editora como produtor de arte gráfica, mas trabalhava com produção de conteúdo e empreendedorismo, e o músico sempre, músico da noite, compositor, produtor musical. Então assim, trabalhar essas personas, esses personagens, com cada um com seus nomes, se tornou algo interessante no meu negócio, e eu exercitando isso e vendo o que dava certo nesse sentido, eu fui desenvolvendo e usando isso até hoje. Você é um grande exemplo, porque muitas pessoas falam o seguinte: se você faz várias coisas ao mesmo tempo, você faz tudo meia boca. Mas não quer dizer que eu não faça meia boca, vai saber. Não, focando em cada coisa, é como se você fosse várias pessoas numa só. Exatamente, acho que muitas vezes a gente dá um equilíbrio, né? Exatamente, uma coisa equilibra a outra. Às vezes me perguntavam assim, cara, como é que você consegue trabalhar 12 horas por dia sentado no computador numa editora? Porque eu sei que eu vou levantar, porque eu vou à noite, quando eu estou num estúdio, quando eu estou num palco, eu esqueço daquilo, todo aquele estresse que eu tinha. Então quando eu chegava em casa, por pior que tivesse sido meu dia de trabalho corporativo, o artístico meio que me livrava. Agora, se eu chegava no estúdio, cara, no ensaio, o cara não se preparou, ou então estamos tendo algum embate na questão artística, ia dormir no outro dia, chegava no escritório, aquilo já tinha passado. Então desenvolver esses personagens fazia com que quando um estava com problema, o outro vinha e trazia a cura, né? É uma coisa que funciona para algumas pessoas, para outras não. Pode acontecer isso, de você perder o foco. Tanto que eu tive a oportunidade de fazer muitas outras coisas, e muitas pessoas, por conta desse trabalho em rede, me buscavam para fazer mais coisas. Falam, Júnior, mas você faz tanta coisa, vamos fazer isso também? Eu falo, não, porque apesar de serem várias frentes de trabalho, me associo a pessoas para conseguir fazer isso acontecer. Nada do que eu fiz foi sozinho, foi sempre ligado a muita gente boa, e eu procurando sempre trabalhar com pessoas melhores e sabendo qual era o limite. Eu uso aquela metáfora da muralha de Adriano, né? O imperador romano, parece que ele chegou num certo momento e falou, não adianta querer expandir, vamos botar uma muralha aqui, até aqui a gente consegue cuidar. Se a gente continuar expandindo, a gente vai perder o controle. Tem que ter essa sabedoria. Exatamente, eu busquei. Assim, não foi pensando muito, não sei se foi muita sabedoria, porque eu fui um pouco no cagaço, assim, falei, cara, como é que eu vou dar conta das coisas? Eu percebia que era aquele meu limite, porque a coisa já começava a desandar, se eu ia além daquele limite. Então era mais pela experiência do que pela sabedoria. Mas lógico, depois, com o passar do tempo, hoje, né, 30 anos, mais de 30 anos de carreira, eu acredito que eu adquiri essa sabedoria depois de quebrar a cara muito em algumas coisas, né? Essa gestão do limite foi algo que eu fui aprendendo passo a passo. Legal. Você tem algum sonho ainda para realizar? Tanto Tenho na vários. música como nos quadrinhos? Eu brinquei assim, que eu fiz 50 anos, vai quase 3 anos atrás. Eu falei, terminei meu primeiro cinquentenário, agora eu estou trabalhando em cima do próximo, né? Eu só estou no começo dele. Então tenho o sonho de fazer muitas coisas, desenvolver melhor as coisas que eu já faço, e meu trabalho é muito em rede. Então,
mais do que nunca, eu estou procurando a fazer as coisas acontecerem, me associando a outras pessoas, porque a gente se dá conta, assim, uma certa hora, acho que a minha geração já percebe isso. Você já não tem mais todo o tempo pela frente, mas você não pode abrir mão das coisas que você pode fazer, porque de repente você acha que vai viver mais 10, mais 20, você vai viver mais 40 anos. Então começa a plantar agora para não chegar daqui a 20 anos e pensar, ai, mas se nos meus 50 anos eu tivesse pensado melhor, como eu faço às vezes nos meus 30. Eu era muito inconsequente com 20, 30 anos. Eu poderia ter plantado algumas coisas melhor antes. Então com essa experiência eu estou procurando preparar melhor para os próximos 40 anos, pelo menos. Maravilha. Você pode deixar seus contatos? Nós vamos escrever aqui também. Nas redes, procura por Júnior Parolo, vai cair no viés mais corporativo. Ou então pelo Júnior Maligno, que é o meu perfil artístico. Agora, ligando tudo isso, tem a minha empresa, minha marca, que é Pro 3000 Multimeios. Pro 3000, número mesmo, Multimeios, que você vai acabar chegando em mim, meus trabalhos da minha rede, que tem muita gente boa fazendo muita coisa comigo, ou por conta deles também. Muito obrigado, viu? Gratidão aí mais uma vez, tá? Valeu, gente. Internautas, com os agradecimentos estão ao Maligno, nós finalizamos mais um Quadrinhos para Quadrados e Redondos. Grande abraço e até a próxima.